Vidas com História. Nasceu há 6 décadas em Ponta Delgada, nos Açores, mas foi em Lisboa que o mais velho de 3 irmãos decidiu viver, estudar, constituir família e fazer carreira profissional. Chama-se João Carlos Melo, é médico psiquiatra e hoje é meu convidado no Vidas com História. Olá, Dr. João Carlos Melo. Olá Diogo, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito agradado e muito honrado com o seu convite. Qual é a memória mais remota que tem da sua infância, Dr. João? A memória mais remota foi quando cheguei a casa, uma vez depois de ter ido passear com o meu pai, e peguei num varão das escadas, um varão daqueles que prende a passadeira das escadas. Portanto, era um varão. E depois fui para a casa de banho, pus água na banheira e pus lá o varão, assim, como se fosse uma cama de pés. Mas o que é que tu estás a fazer? Estou a pescar. E depois o meu pai contou à minha mãe que a gente tinha visto um homem a pescar. E eu, assim, do nada, depois fui fazer o mesmo. Eu não me lembro disso, mas pronto, é logo assim, das primeiras memórias que tenho. Tenho, enfim, depois muitas outras. E a que cheira? E a que sabe a sua infância, Dr. João Carlos Melo? Amar. Viveu nos Açores. Nos Açores. Rodeado de mar. Rodeado sempre de em mar. Ponta Delgada ou noutra ilha? Noutra localidade? Sempre em Ponta Delgada. Sempre em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. Sim. Curiosamente, há muitas ilhas que não conheço. Há várias que ainda não conheço e, por exemplo, só recentemente é que conheci o Pico e gostei muito, já estive assim algumas vezes no Pico e há assim algumas que não conheço, mas o mar sempre esteve presente e pronto, desde muito pequeninos, que nós íamos para a piscina, que já não existe, piscina de São Pedro. Agora existem lá um complexo de piscinas, mas antes era uma piscina meia natural, ou seja, a piscina estava construída, pronto, as partes laterais, piscina dos grandes, piscina dos pequenos, piscina média, depois uma parte lá fora, mas a piscina grande, o fundo era de pedras e com nascentes de água doce, portanto a água nunca ficava completamente salgada. E a piscina estava mais cheia quando a maré estava cheia, porque estava diretamente em contacto com o mar, e estava mais vazia quando a maré estava vazia. Há até uma história verídica que aconteceu nessa piscina, quando nós éramos mais crescidinhos e íamos lá para fora. Lá para fora é o quê? É uma zona já no mar, que tinha, vendo de muito longe, não se viam umas determinadas pedras, mas elas estavam lá e nós sabíamos o lugar delas. E nós íamos a nadar, depois ficávamos um bocadinho assim em cima dessas pedras e continuávamos para um sítio, uma zona de rocha mais saliente, que chamávamos o pesqueiro. Pronto, era assim que se chamava. Para subir para o pesqueiro era preciso uma técnica especial. Pronto, vinham as ondas, a gente tinha que deixar que a onda viesse para cima, acompanhávamos esse movimento da onda, agarrávamos à rocha e íamos para cima. E era assim que a gente ia fazendo, com a ajuda uns dos outros. Um dia, o meu irmão estava lá e, a gente diz por brincadeira, salvou a vida ao Mota Amaral, que era presidente do Governo Regional dos Açores, nessa altura, e que todos os dias ia à piscina. Todos os dias, à hora do almoço, ele ia à piscina. E, portanto, dessa vez, ele foi também lá ao pesqueiro e estava com dificuldade em subir, e pronto, foi aí que o meu irmão o puxou. Eu ainda estava no mar. Pronto, é assim uma história. Mas pronto, sempre o mar, o cheiro do mar, pouca poluição nessa altura, poucos carros, e pronto, sempre muito o cheiro do mar e sempre ir para a piscina todos os dias. Para a praia era um bocadinho mais longe
E como é que nós íamos? Eu, os meus irmãos, os amigos, portanto, assim já um bocadinho mais crescidos, enfim, 12, 13, 14 anos, íamos à boleia. Porque a praia é um bocadinho mais longe, Praia do Popolo, é assim que se chama, e pronto, É uma íamos das à poucas boleia. praias que tem areia, areia negra. Areia negra muito fininha, que depois já às tantas parece assim um pó. E portanto, mas era sempre o mar, o cheiro do mar, o cheiro de maresia e depois o cheiro da terra, porque um dos sítios onde brincávamos muito era num jardim botânico, que já não vou lá há muitos anos, que era o Jardim António Borges, que subíamos árvores, tinha lá uma zona enorme com areia, com baloiços e escorregas e depois esse jardim tinha grutas, a gente passava às grutas portanto era assim, as férias, não saíamos de lá, não íamos de férias para fora, não tínhamos essa possibilidade. O que é que faziam os seus pais? O meu pai era bancário e a minha mãe era doméstica, como se chamava na altura. Eles tiraram o mesmo curso, que era o curso Geral do Comércio, é assim que se chamava, mas depois, enfim, naquela altura, a minha mãe, para cuidar de nós, pronto, dos três filhos, ficou em casa. E como é que era a relação do João com os seus irmãos mais novos? Era boa, tinha uma grande cumplicidade com o meu irmão, e ainda hoje tenho, ele é 16 meses mais novo, embora brigássemos às vezes porque eu do Benfica e ele do Sporting. E a irmã, para desempatar, era de quem? A minha irmã não ligava assim muito. A minha irmã teve um namorado que nos criticava e outras pessoas também nos criticavam às vezes, amigos, enfim, criticavam a mim e ao meu irmão por darmos demasiados mimos à minha irmã. Pronto, era a menina. Era mais nova também. Era mais nova e é. E portanto, uma cumplicidade muito grande com ambos, mas por ser também um rapaz e uma idade mais próxima, mais com o meu irmão. E depois havia essa rivalidade clubística, mas que, enfim... Essa rivalidade saudável. Saudável, sim. O primeiro jogo de futebol, porque é que eu sou do Benfica? E porque é que o meu irmão é do Sporting? O meu pai não gostava de futebol. Portanto, o meu pai, houve uma altura que chegou a trabalhar, enfim, através do banco, era o Banco Nacional Ultramarino que ele trabalhava, em Lourenço Marques, na altura assim se chamava, teve pouco tempo, não se adaptou ao clima, enfim, e teve cá a trabalhar em Lisboa na Caixa Geral de Depósitos. Pronto, e depois foi para os Açores. Ele nunca gostou de futebol, nunca. E um dia veio cá ao futebol como um turista vai a uma tourada ou um outro espetáculo qualquer. Foi para ver o espetáculo. Ele não gostava de futebol. Tanto que, quando ele saiu do jogo, aquela multidão que vem a sair, houve um indivíduo qualquer que perguntou: olha, quanto é que ficou o jogo? Ah, não sei. Mas o meu avô, pai da minha mãe, gostava muito de futebol e era do Sporting. E o primeiro jogo a que ele nos levou foi um jogo Santa Clara União Sportiva. União Sportiva é um clube que ainda existe, mas apenas em algumas modalidades, filial do Sporting, equipamento igual. E o Santa Clara tem Santa Clara, filial do Benfica, equipamento igual. E joga na primeira divisão. Exatamente, está agora na primeira divisão. Ora bem, o meu avô era do Sporting e o meu irmão, havia alguma cumplicidade maior entre os dois do que entre mim e o meu avô, enfim, são coisas que acontecem, mas havia uma cumplicidade maior, feitios mais parecidos, o meu avô com o meu irmão, e como o meu avô era do Sporting, aquilo era como se fosse um Benfica Sporting num nível regional, açoriano, e o meu irmão a torcer pela União Esportiva. E eu,
O que é que havia de fazer? Comecei a torcer pelo Santa Clara sem perceber ainda nada. E, portanto, depois, quase por inerência e por ter outra... Depois, os amigos também têm influência e comecei a gostar do Benfica e o meu irmão do Sporting. Hoje em dia, estas coisas têm que começar assim desde pequeninos. Eu tenho 2 filhos, um tem 28, o outro tem 24. Desde pequeninos não tiveram muita oportunidade de pensar. Eu meti-lhes o bichinho lá dentro. Hoje em dia temos os 3 lugar cativo no Estádio da Luz, na Catedral. E, portanto, o meu filho mais velho já não vive connosco, o mais novo ainda vive, mas, para além de outros convívios, almoços, etc, etc, há aqui uma cumplicidade que os 3 mantemos. A minha mulher não se interessa assim por futebol e pronto, somos nós os 3, eu e os meus 2 filhos, que vamos ao futebol quase sempre que joga o Benfica. É um bom momento de família. É. Mas já agora que estamos a falar enfim, da minha vida, dos Açores, da infância e enfim, das origens, das raízes, há um outro aspecto que eu gostava de salientar. É que a minha mãe nasceu cá, no entroncamento. O meu pai é que é dos Açores. E, portanto, conheceram-se através de um tio, irmão do meu pai, um tio meu, irmão do meu pai, e, portanto, aos 23 anos, a minha mãe foi viver para os Açores. Nessa altura, a avó dela, umas tias, enfim, uma miúda de 23 anos, sempre filha única, sempre em casa, com os pais, etc. Depois diziam: filha, para onde é que tu vais? Aquilo é uma terra de pretos, aquilo é uma terra de febres. Portanto, não faziam ideia o que eram os Açores. Hoje em dia toda a gente sabe o que é os Açores. É das regiões mais bonitas de Portugal. Exatamente. Mas naquela altura, portanto há 60 e poucos anos, isto ainda acontecia. E pronto, lá foi ela, uma miúda por aí fora, 23 anos. Os Açores hoje em dia não têm nada a ver com os Açores quando nasceu? Há coisas que estão ainda muito iguais e ainda bem. A natureza... portanto, a autenticidade das pessoas, isso ainda se mantém muito. Há outras coisas que estão muito diferentes. Eu vou-lhe dar um exemplo. Hoje em dia seria impensável, numa cidade qualquer, à beira-mar, ali a 2 passos do mar, com uma avenida marginal enorme, não haver esplanadas. Ora bem, mas naquela altura não havia. E eu tinha para aí 15 anos, talvez, quando fizeram a primeira esplanada lá. Sabe o que é que aconteceu? No dia seguinte estava tudo destruído. Porquê? São estas modernices que vêm do continente e não sei o quê e tal. Destruíram aquilo tudo. Portanto, havia uma mentalidade muito retrógrada. Entretanto, em 19... Foi essa mentalidade que o fez querer vir estudar para o continente? Em parte, sim. Porque em 1977... se não estou a falar em erro, logo a seguir ao 25 de Abril, 74, 25 de Abril. Sim. Criou-se lá a Universidade dos Açores. Isso foi um trampolim enorme para a diversificação das pessoas que viviam lá, porque foram muitos alunos de cá, do continente, para lá estudar, e mesmo de outras ilhas. E, portanto, Ponta Delgada, uma cidade, enfim, a maior dos Açores, mas mesmo assim era pequena nessa altura, diversificou-se muito em termos de população, pessoas de vários sítios, portanto isso foi portanto um fator de enorme importância. Um pouco antes, em 76, foi quando entrou lá a televisão. Eu até aos 15 anos
só tinha visto televisão uma ou duas vezes que vim cá de férias com os meus pais e os meus irmãos visitar os meus avós, porque lá não havia televisão. Portanto, a televisão apareceu lá, tinha eu 15 anos, então havia só um canal, RTP Açores, que tinha programas de cá e o telejornal de lá e pouco mais. As emissões eram umas horasitas durante a tarde. Tenho uma tia que foi a primeira da família a ter televisão, e o que é que a gente ia? Íamos todos para a casa dela, sentávamos lá, antes da emissão começar, e depois ainda estava a chuva, a chamada chuva, não é? Na televisão, e ficávamos lá à espera que começasse a emissão. Papávamos, entre aspas, tudo, os programas todos, porque aquilo era das 7 às 10 da noite, ou assim, até ao hino. Dava o hino, a bandeira e fechava a emissão. Depois aquilo é que se foi diversificando e, portanto, muita coisa mudou a partir daí. Depois, houve zonas de Ponta Delgada onde deixaram de circular carros, o que tornou a cidade muito mais agradável para os transeuntes, para as pessoas que andam em pé. E uma coisa que eu notei que não havia enquanto eu vivia lá, e que notei uns poucos anos depois, quando ia lá de férias, muito organizada, muito limpa, muito arranjada, com muitos canteiros, muitos jardins, zonas sem carros, e portanto isso foi uma evolução também muito grande. Há uns poucos anos construíram uma marina, construíram as chamadas Portas do Mar, portanto que é uma zona que fez aumentar artificialmente a área útil de atracamento de navios, e portanto aquilo agora recebe navios de cruzeiro daqueles gigantescos, com muitos turistas. Portanto, mas nessa altura eu já estava, antes de vir para cá estudar. Quando é que veio para cá estudar, João? Dezembro de 1979. Já estava completamente saturado de estar lá. Queria muito vir viver para cá, vir estudar e, eventualmente, provavelmente, ficar cá a viver. As namoradas do continente são melhores que as namoradas dos Açores ou não? Olha, a minha mulher é de cá e foi cá que eu conheci. As namoradas não noto assim diferenças entre as de cá e as de lá. O primeiro beijo sabia a flor de jasmim ou a chiclete de mentol? Talvez a flor de jasmim. Lembra-se do primeiro beijo? Lembro. Era uma namoradita, digamos assim. Sem grande importância. Sim, ou seja... E a primeira saída à noite, lembra-se? Olha, a primeira saída à noite foi no dia que fiz 10 anos, que que saí à noite, até aí, nós todos os dias à noite íamos para a rua. Brincar na rua? Brincar na rua desde miúdos. Não passavam carros na rua onde a gente vivia, e jogávamos à bola até já não se ver a bola. Estávamos lá, às vezes a não fazer nada, com jogos, enfim, vivíamos na rua, mas era só na rua. Depois, a grande saída à noite foi no dia que eu fiz 10 anos, que o meu pai me levou a ver um filme no Teatro Miquelense, que ainda hoje existe, do Cantinflas. Pronto, foi a primeira saída à noite. Depois, com os amigos, foi aí 15, 16, já não me lembro bem, porque foi sendo assim aos poucos. Sim. Porque havia... Pronto, mesmo antes disso, as pessoas iam todas para a avenida, aquela avenida marginal, e estavam lá à noite, a passar de um lado para o outro, a conversar, enfim. Depois havia um homem que vendia pipocas, enfim, e depois chegava-se uma certa hora, 11 horas mais ou menos, parecia que havia um toque a recolher, que aquilo desaparecia tudo. E, mais crescidinhos, 16, 15, 16,
começávamos a ficar lá. E depois, nos carros de alguém que já tinha carro, ou de alguém que, não tendo carta, tinha o carro do pai e sem os pais saber, lá ia conduzindo, íamos para discotecas que ficavam lá perto de Ponta Delgada. Em Ponta Delgada não havia nenhuma, e pronto, era assim que as coisas foram correndo, assim, com saídas à noite. E pronto, mas pronto, nessa altura depois eu estava com uma grande vontade de vir para cá. Como foi a adaptação a Lisboa? Olha, foi muito fácil. Foi muito fácil, porque o primeiro ano que eu tive cá, estive em casa de um primo meu, filho desse tal tio, irmão do meu pai, através de quem os meus pais se conheceram. Portanto, quem vivia lá eram esses dois meus tios com esse meu primo, Fernando Carlos, um grande amigo que me apresentou aos amigos dele. E portanto foi ou seja, quer para as saídas para conhecer outras pessoas, quer depois em casa, sentia-me lá muito em casa. Portanto, essa parte foi muito fácil. Depois houve outra parte que foi muito fácil, porque os colegas que eu tive na faculdade, gostava muito deles, acarinhavam-me muito, e portanto no primeiro ano que eu fiz anos, depois, enfim, juntaram-se e ofereceram-me um estetoscópio que ainda tenho hoje, bom, muito bom. E portanto tenho amigos desde essa altura. Um dos amigos que tenho desde essa altura, desde o primeiro ano da faculdade, e continua a ser um grande amigo, tornou-se uma pessoa muito conhecida, enfim, desde o Covid, que é o Filipe Frois, Dr. Filipe Frois, pneumologista, um aluno excelente, dos melhores da faculdade, sempre muito dedicado e portanto, muito divertido, com sentido de humor, muito inteligente e um grande amigo. Ele e depois um outro, chamado Henrique, e que nós os três fazíamos assim um trio que nos dávamos muito bem. Uma vez até eles foram comigo passar férias lá aos Açores, a casa dos meus pais, era assim uma casa grande, e portanto a adaptação cá foi muito fácil. A minha mãe estava com uma grande expectativa e um grande receio ao mesmo tempo. Porquê? Porque ela própria, sim, nunca se adaptou bem lá aos Açores. Nunca se ambientou, nunca se adaptou bem aos Açores. É mais fácil adaptar ao continente ou adaptar-se aos Açores? Hoje em dia não é difícil as pessoas adaptarem-se aos Açores. Não é difícil, no geral. Algumas pessoas sentem, sei lá, falta de horizontes, agora apetecia-me ir à Espanha de carro, ou apetecia não sei o quê, mas portanto há aquelas pessoas que se sentem clausuradas, talvez tenham alguma dificuldade, mas isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não sente, e quem vive lá nunca sentiu. Eu nunca senti. Eu já estava farto de ver sempre as mesmas pessoas na rua, encontrar nos mesmos sítios, com as mesmas pessoas, etc, etc, etc. Mas isso tinha a ver com a mentalidade. Não tinha a ver com o facto de ser uma ilha. Porque quando eu vim para cá, isso sim, senti uma estranheza grande. Porque eu olhava à minha volta, às vezes quando ia de carro, extensões enormes de terra, e onde é que está o mar? Faltava qualquer coisa, onde é que está o mar? Não é? Ou seja, o mar, em vez de ser um limite que prendia a pessoa à ilha, pelo contrário, era um horizonte, não é que a gente fosse nadar para aí. Mas o que fazia falta era essa espécie de contenção, digamos assim, que o mar dava. E portanto eu tive colegas que vieram para cá estudar, mas que voltaram para lá porque não gostariam de viver cá.
preferiam viver lá. Mas o João gostou muito de ficar cá. Eu gostei muito de ficar cá. Como é que se apaixonou pela medicina? Enfim, eu desde miúdo que sempre me interessei muito pela psicologia em geral, digamos, a educação, a psicologia e tal. Isso muito graças a quê? Eu tenho uma prima que se chama Sofia, que está reformada agora, mas era educadora de infância. E ela introduziu ao meu pai e à minha mãe uma revista brasileira chamada Pais e Filhos. Depois houve uma revista portuguesa chamada Pais e Filhos, mas era uma brasileira que eu guardei até hoje ainda alguns exemplares. E portanto interessei muito a educação das crianças, o impacto que a educação das crianças tem e tal. E lia muito daquilo. Quando começaram a vir as telenovelas brasileiras, havia termos que algumas pessoas não conheciam, termos próprios do Brasil, e que a mim já me eram familiares por causa dessa revista brasileira, Pais e Filhos. E essa revista tinha artigos, era revista para pais, não é? E tinha artigos científicos, embora dedicados ao grande público, enfim, de divulgação geral, mas escrita por autores, enfim, técnicos. E eu aprendi muitas coisas sobre psicólogos, psicanalistas, coisas sobre a Melanie Klein, por exemplo, uma psicanalista muito conhecida, foi lá que eu vi a primeira vez, coisas explicadas de uma forma simples, e portanto isso teve assim uma influência grande. Portanto, houve uma altura que até pensei em ir para dentista, mas isso depois passou, e depois acabei por ir para medicina, porque, enfim, gostava, depois comprava uns livros e lia coisas de medicina e gostava de conhecer o funcionamento do corpo humano, etc. Mas essa parte psicológica, a parte da psiquiatria, estava sempre muito presente e, portanto, pode-se dizer que quando eu entrei para o curso de medicina era já com esse intuito de querer ir para a psiquiatria. E foi. Embora na altura não fosse assim muito claro, não sabia como é que as coisas funcionavam em termos de escolhas de especialidade, etc. O mais importante nessa altura era ir fazendo o curso. Mas a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, isso tudo estava já muito presente nessa altura e foi-se desenvolvendo. Como psiquiatra, quais foram os casos mais marcantes da sua carreira? Muitos casos, eu às vezes penso e digo, enfim, felizmente nunca tive até agora, nunca me aconteceu assim nenhuma desgraça grande na vida, é um facto. Enfim, o meu pai já faleceu, tenho um primo, enfim, de quem gostava muito que faleceu, enfim, entre outras pessoas, mas nunca tive assim uma grande desgraça na vida. Mas aquilo que eu penso e costumo dizer é, um dia que isso me possa acontecer, a grande inspiração para mim vão ser muitos pacientes meus que, perante situações muito difíceis, situações de quase de sobrevivência, de um sofrimento insuportável, conseguem aguentar e conseguem superar as dificuldades. E são grandes inspirações para mim. Uma vez tive um rapaz que a mãe uma vez me transmitiu, enfim, tinha uma esquizofrenia o rapaz e tinha ideias delirantes persecutórias, aquilo que às vezes se chama mania da perseguição. Às vezes diz-se mania da perseguição num tom depreciativo. Olha, que ele está com a mania da perseguição, ou seja, é como se estivesse com a imaginação que o estão a perseguir, mas não estão. Ora bem, as ideias delirantes persecutórias não são isso. As ideias delirantes persecutórias são:
ideias fortíssimas, mais fortes do que qualquer outra coisa na vida, e que podem influenciar a pessoa para o que quer que seja. E eu vou dar este exemplo radical que mostra como é que estas ideias podem ser devastadoras. A mãe do rapaz é que me contou. Ele estava barricado no quarto, com tábuas a tapar tudo, como se vê nos filmes. Tudo. E havia só uma zonazinha pequenina onde a mãe passava a comida e onde se abria a porta pouco mais do que de vez em quando não estava ninguém em casa, quando a mãe o assegurava que não estava mais ninguém em casa, ia à casa de banho e pouco mais. Estava ali barricado, com medo deles. Eles vêm aí, eles querem me matar, eles vão me fazer mal. E um dia ele disse à mãe: oh, mãe, no auge do terror, deles, mãe, corta-me aos bocados e põe-me dentro do caixote de lixo, que é para eles não me encontrarem. Isto é uma coisa impensável, não é? Ou seja, pior do que o medo de ser assassinado, não é? Era o medo de ser, ou melhor, pior do que o medo de morrer, era o medo de ser apanhado. Pronto, isto não é uma mania, não é? Portanto, há pessoas que sofrem muito. Como é que resolveu esse caso? Este caso, felizmente, nós vivemos numa época que temos que ser gratos à ciência, às pessoas que se dedicam a estudar, graças a medicamentos específicos com ação antipsicótica, foi possível ele, com esses medicamentos, ir melhorando. E esses medicamentos, enfim, não são milagrosos, mas têm a capacidade de atuar sobre alucinações, ideias delirantes, enfim. É claro que não resolvem tudo e há casos em que permanecem algumas ideias delirantes, mas a pessoa... E às vezes permanecem algumas alucinações, mas a pessoa consegue conviver com isso minimamente, mesmo nos casos graves. As doenças psiquiátricas têm tratamento ou têm cura? Nenhuma doença do mundo tem cura, digamos assim. Tradicionalmente aquilo que se diz é só as doenças infecciosas é que têm cura. Porquê? Porque a pessoa estava bem, depois vem uma bactéria ou um vírus, vamos supor, provoca alterações no nosso corpo que constituem aquilo que se chama a doença, uma pneumonia, por exemplo. Depois trata-se se é um vírus com o próprio sistema imunitário, se é uma bactéria com antibióticos, mata-se o bicho e pronto, e a pessoa está curada. Em grande rigor, a pessoa não ficou como estava antes. Nem que tivesse ficado uma pequenina cicatriz, a pessoa não ficou como estava antes. A pessoa tem uma pneumonia, deixou de ter a pneumonia, pronto, está curada da pneumonia, pronto, vamos admitir isso. No entanto, nós não podemos encarar a cura como uma pessoa deixar de ter ansiedade, depressão, o que quer que seja, porque então, o que é uma cura? Uma pessoa com 20 anos começa a ter episódios de depressão, vamos supor, e chega aos 30 anos. O que é a pessoa ficar curada dessa depressão? Ou dessas depressões? É a pessoa ficar como estava aos 20 anos? Nenhum ser humano deste mundo é igual aos 30 como era aos 20. Portanto, as coisas foram mudando. Ora bem, mas é certo que há doenças mais agudas,
portanto, algumas depressões reativas, que são aquelas depressões que acontecem como reação a uma perda, por exemplo, e que depois de feito o luto, a elaboração dessa perda, a pessoa volta a ficar bem. Episódios depressivos, episódios ansiosos, a mesma coisa. Mas depois há doenças crónicas, como a esquizofrenia, a doença bipolar, há algumas características de a ansiedade pode ser crónica? A ansiedade pode ser crónica. A ansiedade pode ser crónica porque a ansiedade tem um componente de temperamento muito forte, um componente constitucional muito forte. E, portanto, quer dizer, há pessoas que têm um nível basal, normal, basal, enfim, em repouso, digamos assim, de ansiedade mais alto do que outras. Portanto, há pessoas que, no seu estado normal, entre aspas, estão muito calmas. E há outras que, no seu estado normal, isto é sem interferência de nada, se é que isto é possível, mas vamos supor que têm algum nível de ativação, de alerta, de adrenalina. Portanto, isto é uma coisa básica, genética, que tem a ver com o temperamento e com as características com que a pessoa já nasce. Depois, é que a pessoa então pode ou não, ao longo da vida, conforme vários fatores, desenvolver ou verificarmos que surge portanto, uma doença que se chama ataques de pânico, ou uma doença que se chama ansiedade generalizada, ou ansiedade social, enfim, portanto, por aí fora. E, portanto, a ansiedade, quando está inserida no temperamento, não se pode dizer que é crónica no sentido de uma doença, mas é constitucional, faz parte da pessoa, tem um nível de ansiedade mais alto. Os ataques de pânico, por exemplo, são situações que a pessoa pode ter um ou pode ter vários e, portanto, pode acontecer que durante anos a pessoa vá tendo assim alguns e depois pode acontecer que vá deixando de ter ao longo da vida, vão diminuindo de intensidade, de duração com os tratamentos, ou então deixar de ter de todo. Há um mito ainda que os medicamentos da saúde mental viciam ou não viciam? Os medicamentos da saúde mental não viciam. Há pessoas que, como todos nós, têm preconceitos. Todos nós, seres humanos, temos preconceitos. E há pessoas que têm o preconceito dos químicos. E, portanto, dizem assim, eu prefiro tomar coisas naturais do que químicos. Ora, isto é um erro. Um erro de base. Porquê? Porque se a gente pegar numa raiz de valeriana, que é uma coisa natural, da natureza, cresce na terra, se a gente pegar naquilo e puser ao microscópio e analisar a composição química, a gente vê que aquilo é constituído por moléculas, átomos e por aí fora. Portanto, tudo neste mundo é químico. Só que, de facto, há medicamentos que são pouco processados, vindos da natureza, como a valeriana. Há um medicamento muito conhecido que é o Valdisper, vem da valeriana, mas a pessoa não está a comer as folhas da planta, que tem que passar pelo laboratório. Pronto. Mas depois há moléculas que vêm do nada, ou seja, são criadas mesmo em laboratório. Portanto, são químicos, digamos assim. E, portanto, enfim, há muita coisa química neste mundo, não é? Seria quase uma utopia uma pessoa viver num local que não tivesse algum grau de poluição, algum grau de coisas que vêm nos alimentos que se tiram da terra,
com produtos químicos, enfim, é praticamente impossível não haver químicos. Agora, os medicamentos são muito estudados ao longo de muitos anos, até se perceber os efeitos terapêuticos versus os efeitos secundários versus os efeitos tóxicos. E pronto, é assim que a farmacologia vai evoluindo ao longo dos anos. Há um grupo de medicamentos que são as benzodiazepinas, ou seja, são aquilo que se chama os tranquilizantes ou ansiolíticos, medicamentos específicos para a ansiedade. E, portanto, é um facto que se uma pessoa tomar doses altas durante anos, se deixar de tomar de um momento para o outro, vai ter sintomas de privação, como acontece com uma droga. Mas, se a pessoa tomar isso sob supervisão e prescrição médicas, durante o tempo preconizado pelo médico, e depois, quando for para acabar o tratamento e ir reduzindo progressivamente, não acontece nada disso. E, portanto, não viciam, não criam dependência. Os medicamentos são muito alvo dos medos das pessoas, porque aquelas pessoas que dizem mais, eu não quero químicos, eu não quero medicamentos, mas porquê? Porque não quero ficar dependente. Mas porquê que você havia de ficar dependente? E eu explico que determinado medicamento não provoca dependência e, no entanto, a pessoa tem medo. E porquê que a pessoa tem esse medo? Porque a pessoa tem características dependentes da sua personalidade. E tem medo, como acontece com algumas pessoas em relação às drogas, pessoas que dizem assim, eu nunca experimentei nenhuma droga, nem vou experimentar, porque eu já sei que se eu experimentar vou ficar agarrado. Porque são pessoas dependentes de personalidade, dependentes de tudo, dependentes das outras pessoas, dependentes de determinadas circunstâncias, e como já sabem que facilmente ficam dependentes, ficam com medo de ficarem agarradas, entre aspas, como se fosse uma droga, aos medicamentos. Mas de facto isso não acontece. Uma coisa que eu costumo, ainda em relação aos medicamentos, uma coisa que eu costumo dizer às pessoas é, e é verdade, é um facto, os medicamentos não dão à pessoa aquilo que a pessoa não tem. Um antidepressivo não dá alegria. Porque se um antidepressivo desse alegria, toda a gente neste mundo tomava antidepressivos e toda a gente andava alegre. E isso não acontece, isso não é possível. Uma pessoa que esteja com o humor neutro, ou seja, que não esteja deprimida, toma um antidepressivo e não fica mais feliz, nem mais alegre. Não fica. O antidepressivo só atua quando o humor está deprimido. Só quando a pessoa está com sintomas de depressão. Aí ajuda a pessoa a ficar melhor. Mas, portanto, se uma pessoa nunca foi alegre na vida, não é por tomar um antidepressivo que vai ficar. E, portanto, o antidepressivo também não retira o mérito que a pessoa tem na luta para melhorar. Que é preciso a pessoa também fazer qualquer coisa por si própria. É preciso querer lutar. Há pessoas que querem melhorar, mas têm qualquer coisa dentro delas que boicota essas melhorias. Impede a superação. Sim. E é um boicote mesmo, porque quando as pessoas começam a sentir-se melhor, dizem que não estão, ou deixam de tomar a medicação, ou interrompem a terapia, portanto, boicotam. Não querem ficar melhores. Não querem, é uma maneira de dizer, ou seja, a parte racional da pessoa quer ficar melhor, mas a parte emocional, a parte afetiva, tem medo. Porque se ficar melhor, deixa de ter alguns privilégios, entre aspas, que as pessoas têm quando estão doentes. Não terem responsabilidades, serem protegidas, serem apoiadas, serem acarinhadas. E há pessoas que já se sentem melhores, mas dizem que não estão, porque eu depois verbalizo isso com as pessoas. Porque se eu
se você me disser a mim que está melhor, aquilo que eu vou fazer é: está melhor, então já não precisa das minhas consultas, então vou dar alta da consulta. E a pessoa isso não quer. Porquê? Porque quer continuar a ter apoio. E, portanto, as pessoas precisam não Daí só... ter escrito sobre a solidão, o último livro. Também por causa disso. O doutor escreveu já vários livros sobre a saúde mental, sim. nomeadamente o Borderline e o mais recente, A Solidão, na Bertrand Editores. Na Bertrand Editores. Os primeiros foram noutra editora. Os dois... E eram mais técnicos, não eram? O primeiro, as faces do inconsciente, a maneira como o nosso inconsciente se manifesta nas várias circunstâncias do dia-a-dia. O segundo foi: o inconsciente está no cérebro. E a primeira frase do livro é: então onde é que haveria de estar sem ser no cérebro? Mas pronto, é uma articulação entre os conceitos psicanalíticos e as neurociências. Pronto, estes dois foram na Climépsia. Embora seja um aspecto mais técnico, mas foram escritos de uma maneira que toda a gente entende, de tal modo que eu pedi a um psicanalista e grupo analista e psiquiatra brasileiro que tinha conhecido, falei com ele só uma vez, ele já faleceu, e ele era muito, muito querido e muito, muito prestigiado no Brasil e não só, também cá em Portugal. E pronto, ele já tinha 80, 70 e tal, 80 anos, quando eu lhe pedi um dia, falei com ele uma vez num congresso, e depois enviei-lhe um e-mail a pedir se ele me podia escrever o prefácio para o livro. Quer dizer, ele não me conhecia de lado nenhum. Era um miúdo qualquer que tinha falado com ele num intervalo de um congresso. Ele não tinha nada a ganhar com isso. E escreveu o prefácio dos 2 primeiros livros. Prefácios muito elogiosos. Pronto, gostou dos livros, depois deu à filha, que é psicanalista, e a filha também gostou e tudo isso. Mas ele não tinha nada a ganhar com isso. Então porquê é que ele fez isso? Pura generosidade. São estes exemplos que são referências. Tal como o doutor faz com este podcast, a dar esta entrevista. Obrigado. Obrigado. E, enfim, agradeço muito, muito também porque tenho a oportunidade de transmitir, enfim, a minha experiência e as minhas ideias. Os outros 3 é que foram na Bertrand. O primeiro da Bertrand: nascemos frágeis e recebemos ordens para sermos fortes. O subtítulo é um olhar sobre o narcisismo e a autoestima. O segundo, reféns das próprias emoções. O subtítulo é um retrato íntimo das pessoas com personalidade borderline. E o terceiro, uma luz na noite escura, subtítulo: a solidão e a capacidade de estar só. E o próximo vai ser sobre que tema? O próximo... Podemos levantar aqui um bocadinho o véu. Podemos levantar assim um bocadinho o véu, mas ninguém nos pode ouvir. Ninguém nos pode ouvir. Porquê? Porque as coisas não são assim tão simples. Ou seja, os editores da Bertrand têm sido extraordinários comigo, a começar pela Bárbara Soares, que já não está cá. Foi a primeira editora, foi a pessoa que tem de haver sempre alguém que acredite em nós. Tem que haver alguém. E neste caso foi a Bárbara Soares, a quem eu estou até ao fim da minha vida agradecido. Ela, entretanto, foi trabalhar para outro país, mas foi ela, como eu disse uma vez, que me abriu as portas da Bertrand. Depois não depende tudo só dela. Depois veio a substituí-la outro excelente editor, Jorge Garcia, e sempre com a supervisão editorial do diretor editorial, que é o Eduardo Boavida. E, portanto, o facto de eu ter publicado um livro não é garantia nenhuma que eu, enviando outro, eles assinem de cruz. Têm que ver, não depende só dos editores, depende do conselho editorial todo, enfim. Mas o que é certo é que
Já está lá um para apreciação. O título por vezes muda. Enfim, estes todos que eu dei mantiveram-se. Por vezes os editores sugerem novos títulos, enfim. Mas pronto, eu vou levantar um bocadinho o véu, mas só que entre nós, que ninguém nos ouve, o título que eu proponho é O Outro Lado das Coisas. E o subtítulo seria Uma Viagem pelo Interior da Mente Humana. O outro lado das coisas, qual é o outro lado? Portanto, há sempre dois lados, o sadismo e o masoquismo, o consciente e o inconsciente, o corpo e a mente, a bondade e a maldade. E depois fala um pouco também da própria natureza humana. Nós somos predominantemente bons, o ser humano, predominantemente. Mas o ser humano também tem maldade. Não vale a pena sermos líricos, digamos. Há bondade e maldade nas pessoas todas. A maldade faz parte da natureza humana. E, portanto, alguns capítulos têm a ver com isso. Aspectos da agressividade, da maldade, do mal, dos psicopatas, por exemplo, enfim, enfim, dos genocídios, da maldade das pessoas. E depois a parte boa, a gratidão, a generosidade, o amor do ser humano. Pronto, Pegando a generosidade e amor, é mais difícil ser bom marido ou bom pai? Ora bem, são ambas tarefas, eu diria, fáceis, no sentido em que são desempenhadas com grande dedicação. Com grande dedicação. Lembra-se do dia que conheceu a sua mulher? Lembro. Foi, enfim, com esse primo, Fernando Carlos, com quem estive a viver em casa dos pais no primeiro ano que vim para cá, como disse, e nós íamos, eu, ele e a minha irmã, num autocarro à cidade universitária, que a minha irmã tinha que ir lá tratar assim de algum assunto. E iam lá duas miúdas no autocarro e ainda hoje não acreditam nisso. Elas podem dizer que isso é treta de vocês e tal, mas foi isso que aconteceu. Como é que se chama, como é que não se chama e tal. Aquela chama-se Teresa, aquela chama-se Paula e tal, assim quê. Isso é treta de vocês e não sei o quê. Pronto, o que é certo é que ele casou-se com a Paula e eu casei-me com a Teresa. Foi assim. E ser pai é a maior alegria da vida? Tem 2 filhos. Tem 2 filhos. Eu diria que é a coisa mais importante da vida. Eu diria isso. É a coisa mais importante da vida. Portanto, ser pai num determinado sentido é mais difícil porque, digamos assim, a minha própria exigência, embora de uma maneira natural, é maior para poder proporcionar-lhes, desde que nasceram, aquilo que eles são. Vou dar um exemplo. O mais velho, quando nasceu, pouco depois de ter nascido, à medida que se foi desenvolvendo, eu comecei a perceber logo que o temperamento dele era diferente do meu. Era mais extrovertido, mais comunicativo, e isso foi muito, muito, muito gratificante para mim, porque eu pensei assim, da minha parte, depois tem a mãe, não é? Mas pelo menos pensando da minha parte, isto é bom, isto significa que eu não estou a atrofiar a espontaneidade dele. O outro mais novo, em alguns aspectos, é mais parecido comigo. Algum seguiu medicina? Não. Gestão de empresas, os dois.
E portanto, e tenho-me dedicado muito a eles, e agora não só agora, desde sempre, mas tenho aprendido muito com eles e cada vez mais. Ou aprende mais com os seus filhos, Dr. João Carlos Melo? Eu agora aprendo mais. Eles lá de vez em quando fazem-me uma pergunta ou outra, eu continuo a funcionar como uma referência. Ou seja, eles sabem que eu estou ali, eles sabem como é que eu sou, não estão a copiar, não estão a imitar de modo nenhum, mas é uma referência importante na vida deles. Mas, na prática, eles é que me ensinam mais. Vou contar um episódio. Uma vez eu estava a aprender, queria digitalizar um documento e disse a um dos meus filhos, ajuda-me aqui outra vez a digitalizar o documento. Mas outra vez? Então, mas outro dia eu já estive a fazer isso e ainda não aprendeste, pai? Epá, vai lá, faz isso e tal e não sei o quê. Pronto, pai, então é assim. Vê como é que eu faço, começa a fazer, que é para depois conseguires fazer sozinho, para não estares sempre a pedir. Ou seja, isto é o contrário do que costuma acontecer. Isto é aquilo que a gente costuma dizer aos filhos. E, portanto, quem diz isto diz uma série de coisas que eles sabem que eu não sei de tudo. Internet, redes sociais, a linguagem. Quer dizer, há coisas que a gente precisa quase de um dicionário. Eles, os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas, não sei quem, fulano de tal é hipster. Sim, mas o que é que isto quer dizer? Eles lá explicam e não sei o quê, foi uma situação um bocado awkward. Então, mas o que é que isso quer dizer? Não sei. Portanto, há toda uma série de linguagem hoje em dia que, se não fosse assim, os jovens, eu ficava assim um bocadinho. E, portanto, e aprendo também o quê? Eles funcionam como uma inspiração também, para o aspecto descontraído de estar na vida, por exemplo, para a persistência em relação a determinadas situações. Enfim, eu também tenho essas qualidades, mas assumo que ver estas qualidades neles é uma inspiração também para mim. E, portanto, eu acho que ser pai é a melhor coisa do mundo. Para mim é. Vamos agora, para terminar, a uma rubrica que eu já não faço há algum tempo. Sim. Que se chama Direto à Cabeça. Sim. É uma música do Rui Veloso, escrita pelo Carlos T, mas neste caso é a primeira coisa que lhe vier à cabeça depois do que eu disser. Tá. Eu primeiro digo alguma coisa e a primeira coisa que lhe vier à cabeça diz. Okay. Pode ser? Pode ser, não interessa se faz sentido ou se não faz sentido. Leve e descontraído. O que interessa é a primeira que vem à cabeça. Benfica. O melhor. Uma viagem. Descontração. Um livro. Muitos. Um filme que estou e que o marcou. Interstellar. Prato favorito. Bife com puré de batata. Campo ou praia? Praia, mas campo também. Mais praia do que campo. Verão ou inverno? Verão. Dia ou noite? Dia. Medicina. Uma missão. Psiquiatria. Uma vocação. Família. O apoio. Para encerrar a nossa entrevista, qual é o sentido da sua vida, Dr. João Carlos Melo? O sentido da minha vida é continuar a ser grato por tudo o que a vida me dá e me tem dado,
e aproveitar as capacidades que tenho para desfrutar da vida da melhor forma possível. Muito obrigado, Dr. João Carlos Melo. Muito obrigado. Foi um prazer e uma honra entrevistá-lo. Obrigado, para mim foi um prazer também e também uma honra, e agradeço-lhe muito. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.